Oi, gente! Para você que não me conhece, meu nome é Silvana e eu criei esse canal Desvendando para a gente falar sobre autoconhecimento. E no vídeo de hoje eu queria falar para você dos 4 hábitos que mudaram a minha vida. E antes da gente continuar, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu já comentei aqui que ninguém sabe, das pessoas que eu conheço, né? Ninguém sabe que eu tô aqui no YouTube. Meus parentes, amigos, ninguém sabe que eu tô aqui. Para não dizer que ninguém sabe, semana passada eu tive com uma amiga minha, só que ela fala inglês, então, tipo, ela não entende nada que eu tô falando nos vídeos, mas assim, só para não falar que eu não falei para ninguém. Fui visitar ela, tava ela e a filha dela, e de repente, contando as coisas da vida, de repente me deu o ímpeto de contar. E eu peguei e contei, elas ficaram muito felizes por mim, mas eu acho que meio que não conta, né? Porque eu sei que elas não vão entender o que eu tô falando no vídeo, então acho que meio que não conta. Então, basicamente, tirando essas 2 pessoas, ninguém sabe, nem amigos próximos, nem primos, ninguém sabe. E eu tô doida pra contar pros meus pais, pelo menos, né, que eu tô aqui no YouTube. Eu acredito que eles vão ficar muito felizes, muito orgulhosos. Só que assim, gente, poucos inscritos, poucas visualizações do meu vídeo, eu fico meio assim, sabe? Fico meio com medo de falar e, sei lá, ficar desmotivada. Ai, não sei. Então, assim, eu fico pensando aí, vamos esperar para ter mais visualização, para ter mais inscrito, para eu poder finalmente falar, né? Para eles olharem e falarem, nossa, tem muito inscrito, os vídeos têm muitas visualizações, acho que ela eu acho que ela é boa no que ela tá fazendo. Olha, eu acho que tá tudo... Olha, eu acho que ela tá indo bem. Então eu queria pedir para vocês essa força. Óbvio que se você não gostar do vídeo, não vou te pedir para dar like, nem tampouco se inscrever no canal. Esse recado é para as pessoas que, de repente, gostam do conteúdo, mas se esquecem de se inscrever e de dar um like. E, para fechar esse assunto, infelizmente o YouTube, ele usa os algoritmos, né? Então, quando aquele vídeo não tem muito like, não tem muito... as pessoas não se inscrevem, ele simplesmente para de entregar. E aí aquele vídeo fica tipo como se fosse num limbo, assim, sabe? O vídeo tá lá, você volta lá 10 vezes no canal, tem as mesmas visualizações. Por quê? Porque o YouTube parou de entregar. Ele não vai mais distribuir aquilo ali. Se alguém com muita sorte for fuçar o canal, vai achar. Mas o YouTube mesmo para de distribuir. Então, se você puder e quiser, dá essa força pra mim, por favor. Então agora, vamos pro vídeo. Os 4 hábitos que mudaram a minha vida. Eu vou começar por um muito significativo, que foi começar a fazer exercícios físicos. Gente, parece clichê. Eu sei que tem gente que tem vontade de morrer quando eu escuto alguém falar de exercício físico, mas vamos encarar os fatos. A gente está envelhecendo, todo mundo vai envelhecer. Isso é uma coisa boa, né? Porque a outra opção não é muito legal, né? Então é melhor a gente ficar bem velhinho, porque a outra opção não é muito legal. Quando eu tinha 20 e poucos anos, começou-se a falar da questão dos 30, né? Hoje eu olho, eu acho até graça, mas era uma coisa assim, Meu Deus, entrar lá nos 30, ai meu Deus, o que vai ser, e não sei mais o que. eu sei que eu entrei nos 30 e nada mudou. Tipo assim, a impressão que dava é que, pronto, entrou no 30, tudo vai começar a acontecer. Foi só mais umidade, né? Foi apenas mais umidade. E eu conversava muito com amigas e primas sobre essa questão de envelhecer. E conversa vai, conversa vem, a mulherada tem muito medo de envelhecer. E em algum momento eu pensei assim, cara, a gente vai envelhecer, não tem o que fazer. A única coisa que a gente pode fazer é envelhecer bem. Então, desde então, eu tento fazer tudo para envelhecer bem, porque eu sei que o envelhecimento ele é inevitável, certo? E exercício é uma coisa que ajuda muito. E olha, a gente não está falando de bumbum na nuca não, tá? A gente está falando de mobilidade. A gente vai precisar dos nossos músculos para se locomover, para sentar, para levantar, para tomar um banho, entende? Então, assim, eu acho que quanto antes a gente começar a ver essa parte do exercício físico, melhor. Sem contar, gente, que com o exercício físico, uma série de outras coisas melhoram, assim, demais. E a segunda coisa que mudou a minha vida foi a alimentação. E a alimentação, ela veio junto com o exercício físico, né? Porque uma coisa meio que é junto da outra. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que a minha prima disse assim, prima, o resultado, né, o resultado que você vai ter na academia, 70% é alimentação. E na hora eu pensei assim, gente, 70% é alimentação? Porque eu estava muito focada no exercício em si. É alimentação e sono, né? Também tem isso. O sono aí seria a próxima coisa que eu iria falar. Então, assim, não adianta você se acabar na academia, sendo que você está comendo lixo, né? Comendo porcaria, coisas que não vão te suprir. A terceira coisa que mudou a minha vida foi o sono. Como assim o sono? Infelizmente, o meu sono agora tá bom, mas nem sempre foi dos melhores. Gente, sono é tudo, né? Eu me lembro quando eu trocava o dia pela noite, minha mãe dizia: Quando você ficar mais velha,
você vai sentir a diferença. Porque quando a gente é jovem, né, a gente troca o dia pela noite, tá tudo certo. Depois que a gente fica velho, dorme mal dormido uma noite pra você ver se o seu dia seguinte, o que vai ser do seu dia seguinte. Então, o sono, quando eu digo, né, essa coisa do sono, eu quero dizer o seguinte: ir deitar num horário decente, acordar num horário decente. Por exemplo, eu tinha uma amiga que antes de eu começar a malhar, ela sempre falava: amiga, faz academia, amiga. E eu falava: não tenho tempo, não tenho tempo. Ela: amiga, pelo amor de Deus, amiga, nem filho você tem. Nossa, quisera eu ter a vida que você tem. E eu falava: amiga, não tenho tempo, não tenho tempo. E eu realmente acreditava que eu não tinha tempo. Quando eu finalmente tomei vergonha na cara e comecei a malhar, uma coisa meio que vai junto com a outra, né? O exercício físico, ele ajuda muito, no sono, na alimentação. O que eu percebi? De acordo com a minha rotina, na altura, eu percebi que eu ia ter que começar a dormir mais cedo. Porque malhar pra mim é de manhã. Eu gosto de malhar de manhã. Então eu pensava: eu vou ter que acordar mais cedo. Para eu acordar mais cedo, eu vou ter que dormir mais cedo, porque eu tava dormindo muito tarde. Resumo da ópera: quando eu consegui, de fato, entrar na academia e ter uma rotina, eu falei: é óbvio que você achava que você não tinha tempo para malhar. Você ia dormir todo dia 2 horas da manhã, acordava em cima da hora para ir trabalhar. Não tem como, né? Realmente não tinha como. O quarto hábito que mudou a minha vida. Esse eu digo que mudou assim, mas mudou muito. Gente, todos são... para mim, todos se complementam e todos são necessários, tá? Mas esse aqui, para mim, foi assim, meu Deus, eu não tenho palavras para descrever como que isso mudou a minha rotina, como isso me ajudou na minha rotina. Acordar mais cedo do que eu preciso para poder ter tempo para mim de manhã. Tem gente que acorda, toma café, toma banho e sai para trabalhar. Eu não consigo. Eu preciso ter um tempo comigo de manhã, eu preciso ter um tempo para pensar. Eu não mexo no meu celular de manhã. Meu celular já tem uns anos, já, bastante anos eu diria, que meu celular só fica no silencioso. Ele não toca e não vibra. Se eu tiver alguma emergência, eu só vou saber quando eu pegar meu celular. Porque assim, eu não tenho condição, eu não consigo. Eu não consigo. Aquele negócio apitando ou vibrando o tempo inteiro, não tem condição. Então já tem muitos anos que meu telefone, ele é no silencioso. Sabe por quê, gente? Quem tem que mandar nesse aparelhinho é a gente, não é ele que tem que mandar na gente. É a gente que tem que mandar nele. E outra coisa, tá? Eu sou dos anos 80. Eu sou de um tempo que a gente não tinha celular, quando a gente era jovem. Então era assim, ó, ligava pra casa do amigo: ah, fulaninho saiu. Beleza, então. Quando ele chegar, você pede pra ele me ligar e você que esperasse. Você que esperasse, entendeu? Ou você ia na casa do amigo, né? Então hoje tem aquela coisa de você achar a pessoa em qualquer momento, porque é só você ligar pro celular e você vai achar ela. Então assim, ninguém vai morrer, né? A não ser que seu trabalho exija que seu telefone toque ou vibre ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acho maravilhoso. Não pretendo voltar pro modo antigo, né, com o telefone tocando ou vibrando. Eu não consigo, realmente me deixa assim, me incomoda, me irrita aquela coisa apitando, vibrando o tempo inteiro. Então meu telefone é no silencioso. Mas voltando ao hábito de acordar mais cedo, o que acontece? Lembra da história que eu contei pra vocês, que eu morava lá na outra casa, que eu compartilhava a casa, quando eu tava juntando dinheiro pra comprar um apartamento? Então, o que acontecia? Tem aquela outra história que eu contei sobre o meu mau humor de manhã. Eu preciso tomar um café de manhã e ficar quieta para minha mente abrir. Então o que acontece? Você morando com mais 3 pessoas, às vezes tudo que você quer é ir na cozinha fazer um café e ficar quieto. Mas aí você encontra uma pessoa, a pessoa quer conversar, você não tá... quando eu acordo, eu não sou ninguém, eu não consigo nem pensar direito, se você me perguntar meu nome, eu não sei. Porque assim, eu acordo tão desorientada, eu realmente preciso de ter esse tempo para ficar quieta, tomar o café e aos poucos ir acordando. Então, como eu morava nessa casa compartilhada, às vezes corria o risco de encontrar alguém logo de manhã muito cedo e eu não gostava. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a acordar mais cedo e muito mais cedo. Eu acordava 5 horas da manhã, sendo que eu ia trabalhar depois das 9, às vezes às 10 da manhã. Então o que acontecia? Eu acordava às 5 da manhã, pegava o meu café, não tinha ninguém lá embaixo, estava todo mundo dormindo, isso era maravilhoso. Fazia meu café com calma, no silêncio que eu adoro. Ia pro meu quarto, sentava na minha cadeirinha, começava ali a apreciar o meu café, e a mente ia abrindo, e aquilo era maravilhoso. E, gente, esse hábito era tão maravilhoso, que eu me lembro de uma menina, uma francesa que morava lá, que ela me perguntou um dia: por que você acorda tão cedo? E aí eu falava: eu acordo cedo porque na hora que eu passar por aquela porta, a vida vai me engolir. Então, eu tenho que reservar esse horário para mim, que é onde eu vou ser dona do meu tempo na parte da manhã. E para minha surpresa, passado um tempo, eu notei que ela estava acordando mais cedo. Então, assim, são coisas que a gente às vezes não percebe, né? Por isso que eu sempre
bato na tecla do autoconhecimento. Com o tempo, você vai se conhecendo. O que que foi isso? Foi fruto de eu entender que, poxa, de manhã eu não gosto de conversar, e é meio que natural, meio que você vai tendo as necessidades e você vai meio que suprindo elas do jeito que dá. Então, acho que de tanto ver ali as dificuldades e falar, poxa, eu não gosto disso, eu não gosto de conversar de manhã, eu gosto de ter meu tempo, eu acho que eu fui meio que adaptando ali, sabe? E às vezes é preciso a gente ter esse tempo sozinho para a gente poder se conhecer, né? Que tem gente também que não aguenta ficar no silêncio, a pessoa tem que sempre estar com um barulho, com a televisão ligada ou com o rádio ligado, e às vezes é necessário e importante que a gente fique esse tempo em silêncio para a gente poder se ouvir. Então, eu comecei a acordar mais cedo, eu tinha todo o tempo do mundo, eu tomava meu café com calma, abria minha mente com calma, depois eu comia, me arrumava para academia, ia para academia, que era perto da minha casa, depois voltava para casa, tomava mais um cafezinho, tomava meu banho, me arrumava e aí eu ia sair para trabalhar. E olha que interessante, como eu acordava às 5 da manhã, quando eu ia sair para trabalhar, eu já estava doida para ir para rua já, porque eu já estava tanto tempo dentro de casa, fazendo as coisas ali, que eu já queria sair para trabalhar. Então assim, eu saía feliz e satisfeita, tendo aproveitado aquela manhã da melhor forma que eu podia. Então assim, eu recomendo todos esses hábitos, tá? Que mudaram a minha vida, mas eu acho que esse da manhã, se eu tivesse que eleger, todos são maravilhosos, eu continuo com todos esses hábitos e não abriria mão, porque eu me sinto muito bem, mas se eu tivesse que escolher e ter que ficar com um, eu acho que realmente eu ficaria com esse de acordar mais cedo para poder ter esse tempo para mim, sabe? Dizem que a forma como a gente começa o nosso dia é como o nosso dia vai se desenrolar, certo? Sabe aqueles dias onde você já acorda com o pé esquerdo, como diz o outro? Sei lá, ou você perdeu a hora, ou você, sei lá, brigou com alguém, sei lá. Aí você vai pra rua, tudo começa a dar errado. É o trânsito que não anda, é uma pessoa que te fecha e você fica, sabe? Porque uma coisa meio que vai levando a outra. Você entra naquela vibe ruim e vai sendo uma coisa atrás da outra. Então a melhor forma é você começar amanhã, ó, paz e amor, tranquila, vibando toda a paz possível. Por quê? Porque é isso que vai ditar o seu dia. Você começa a sua manhã calma, sai de casa com tempo, não vai ficar estressada no trânsito, porque acordou cedo, teve tempo de fazer as suas coisas todas, e é um hábito maravilhoso. Então foi isso pro vídeo de hoje, gente. Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar esse vídeo para alguém que você acha que pode estar precisando ouvir essa mensagem, e até o próximo vídeo.